Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite a todos que estão entrando. Eu sou Jennifer Serra, pesquisadora do Midiato, e este é o Midiato Entrevista, uma iniciativa do Grupo Midiato, da ECA USP, para a promoção de debates no campo da comunicação, linguagem e práticas midiáticas por meio da conversa com pesquisadores e profissionais da área. Hoje daremos continuidade a uma série de edições do Midiato Entrevista e convidamos vocês a participarem pelo chat com perguntas e comentários. Hoje nossa conversa é com a Amanda Miranda, pesquisadora do Midiato. Na semana passada, a Amanda me entrevistou nesse espaço e hoje trocamos os lugares para conversar sobre as pesquisas dela. Amanda já chegou aqui e eu vou convidá-la. Boa noite a todos. Oi, oi! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu vou apresentar a Amanda, né? A Amanda é doutora em jornalismo e mestre em educação científica e tecnológica, né? Ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado concluído na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Como ela comentou, né, na semana passada, nós somos contemporâneas de pós-doutorado, né? Mas ela estava terminando o seu trabalho quando eu iniciei o meu, né? As duas com a supervisão da professora Rosana de Lima Soares, que nos assiste agora, que está aqui. Amanda também é pesquisadora, né, com experiência no ensino e na extensão universitária, tendo trabalhos sobre jornalismo especializado em saúde, televisão, jornalismo científico e da comunicação, entre outros. Ela desenvolveu parte da sua pesquisa de doutorado na University of Leicester, na Inglaterra, com bolsa do programa PDSE da CAMS. E atualmente, Amanda estuda o jornalismo e a cultura audiovisual sobre a ótica da narratividade, especialmente no que se refere à temática da ciência e dos seus desdobramentos. E também profissionalmente, né, a Amanda atua como jornalista na Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, Amanda, eu acho que para começar, né, eu acho que é um tema que interessa a todas as pessoas, né, que é bastante interessante, né, conversar contigo nesse momento, porque a temática, né, da ciência, da saúde, elas ganharam muita evidência, né, nas produções midiáticas nesse contexto de pandemia da Covid-19, né, e há um grande interesse mesmo da população por essas temáticas hoje. Eu gostaria de saber como, né, para você, surgiu o interesse por divulgação científica, jornalismo científico. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, cumprimentar também quem está entrando, quem já entrou. Jennifer, obrigada também pela tua apresentação, né, pela leitura do meu currículo. É um prazer estar aqui contigo de novo, mesmo que nesse espaço online, né, logo acho que estaremos presencialmente em alguma outra instância aí da ECA ou da academia. Espero que isso aconteça muito em breve. Bom, a respeito do meu interesse, eu acho que foi, eu acho não, né? Eu tenho certeza que foi durante a minha jornada na graduação ainda, né? Eu sou formada em jornalismo na UFSC também, toda a minha formação, graduação, mestrado e doutorado foi na UFSC, onde hoje eu também atuo profissionalmente, né? Sou jornalista. E na graduação, no final do curso, acho que no penúltimo ano, do penúltimo para o último ano, eu comecei a trabalhar, a fazer estágio no Centro Tecnológico, que é onde estão os cursos de engenharia, as faculdades que promovem pesquisas mais ligadas à inovação, com aplicabilidade. E eu comecei a me encantar, assim, por essa área, porque eu percebi que durante as apurações que eu fazia, né, durante as entrevistas que eu fazia com os pesquisadores, com os professores da área, eu ficava muito curiosa para entender como aquilo funcionava e depois para explicar também, né, para tentar traduzir aquilo para um texto jornalístico. E essa curiosidade foi me motivando a querer buscar cada vez mais e a querer também
buscar pautas de outras áreas, que não só do centro tecnológico. Então, eu também decidi fazer o meu trabalho de conclusão de curso nessa área do jornalismo científico. Eu desenvolvi, na época, 3 livretos para estudantes de ensino médio com temáticas relacionadas à ciência, né, com grandes assuntos da época que continuam sendo assuntos hoje, sendo pauta hoje. Um foi sobre alimentos transgênicos e um foi sobre corrida espacial. Então, busquei muito essa interface do jornalismo científico com a educação e a partir daí eu decidi guiar a minha vida profissional para essa área, né? Então, assim, eu decidi fazer um mestrado em Educação Científica e Tecnológica, também na UFSC, que é um programa interdisciplinar, já na perspectiva de amadurecer a minha jornada intelectual e me preparar para trabalhar na cobertura de ciência e tecnologia. Não é muito comum, né? A gente costuma fazer mestrado e doutorado pensando já no futuro acadêmico, em atuar profissionalmente como professora universitária. Mas no meu caso eu tinha esse desejo de trabalhar no mercado, né? Eu queria trabalhar em revista, na Super Interessante, na Galileu, que eram grandes revistas, são ainda revistas muito reconhecidas, né? Mas tem passado por diversas mudanças. E assim eu fui fortalecendo assim, o meu interesse. Depois no doutorado eu continuei investigando também o jornalismo científico, mais com foco na saúde. Mas eu era professora universitária na época, né? Depois, assim, eu voltei a ser jornalista e a trabalhar com jornalismo científico. Então, por mais que tenha sido uma jornada meio... não vou falar do ponto de vista negativo, porque não é. Acho que é uma jornada da qual eu tenho muito orgulho, mas uma jornada meio errante, assim, que eu não planejei muito bem algumas coisas que foram acontecendo. Eu acho que acabei fechando um ciclo, né? Eu comecei querendo atuar na área e hoje eu atuo profissionalmente na área e sou muito feliz também no que eu faço. Nossa, muito bacana, muito interessante. E como é que você acha que seu trabalho, né, contribui para suas pesquisas, né, com essa ponte entre o mundo acadêmico como pesquisadora e o mundo acadêmico também como profissional, né? Assim, eu acho que contribui totalmente, não só porque as minhas pesquisas dialogam diretamente com a minha prática, porque eu pesquiso jornalismo e ciência e atuo com jornalismo e ciência, mas especialmente porque eu sempre vi e entendi o jornalismo como um campo de praxis, né, de ação e de reflexão. A gente não é jornalista só para desenvolver um trabalho mecânico. Nós, jornalistas, desenvolvemos um trabalho intelectual que precisa ser permanentemente alvo de uma reflexão, de uma autocrítica, de um amadurecimento. E isso a academia te dá de muitas formas, né? A gente desenvolve ferramentas e descobre ferramentas no campo acadêmico que vão incidir diretamente no nosso aperfeiçoamento prático também como jornalistas. Eu não conheço nenhum jornalista que tenha formação acadêmica e atue profissionalmente que não seja um bom jornalista, né? Não querendo me gabar e dizer aqui que eu sou uma grande jornalista, mas eu quero dizer que eu faço muito exercício da autocrítica, né? E de buscar ferramentas para levar as coisas que eu estudei e que eu pesquisei para o meu texto jornalístico, para a minha forma de pensar uma pauta, para a minha forma de apurar, de fazer uma entrevista. Tudo que eu faço hoje em dia no meu trabalho, no meu cotidiano, dialoga diretamente com as coisas que eu tenho lido, que eu já li, que eu tenho estudado, que eu já estudei. Então, é uma conexão muito forte, assim, sobre o meu ponto de vista. Eu recomendo muito aos jornalistas que continuem os seus estudos e procurem também... como eu falei, né, no começo da nossa conversa, às vezes a gente acha que o mestrado e o doutorado são cursos que te dão uma bagagem para trabalhar com a docência e com a pesquisa. Mas eu não penso dessa forma. Eu acho que a gente pode também ter uma bagagem prática ali que vai te transformar num profissional melhor, com certeza. Nossa, concordo plenamente contigo, né? E é muito interessante, né, ter esse exercício, né, crítico, né, reflexivo na sua prática profissional, né, seja no jornalismo ou em outra profissão, mas especialmente nesse campo da produção midiática, né? Nossa, muito importante mesmo. Sim, eu considero essencial.
E quais são as referências, né, que você traz, né, que assim, você nortearam a sua trajetória tanto de pesquisa, mas também que você traz, né, para essa prática? Então, as referências, né, tanto no campo acadêmico quanto da prática profissional, né, bons jornalistas que me inspiram bastante e com os quais eu busco dialogar também para me sentir mais firme na minha prática, né? Mas eu vou citar os acadêmicos porque eu penso que são referências importantes, tanto justamente pelo que a gente estava conversando, por eu considerar, por eu entender o jornalismo como um campo praxeológico, eu acho que os acadêmicos me fornecem subsídios que me ajudam diretamente a encarar a prática, né? Então, eu acho que duas grandes referências na minha formação como pesquisadora e que impactam na minha formação como jornalista também são a professora Gislene Silva e a professora Rosana de Lima Soares, né? Eu quero citá-las primeiro porque elas tiveram um papel muito forte, assim, como referência acadêmica para o meu olhar para a crítica de mídia, né? Que é um dos nossos grandes objetos de estudo do Midiato, e para olhar para essa crítica de mídia dentro de um campo maior da comunicação, né, para enxergar como quase que como um campo de exercício epistemológico, assim, para entender as mídias, a comunicação, a cultura. Acho que esse olhar abrangente é algo que tem marcado muito a minha trajetória mais recente, assim, e eu sou muito feliz por poder enxergar a minha profissão e também o meu campo acadêmico dessa forma. As duas também, porque no trajeto da minha pesquisa sobre jornalismo científico, a professora Gislene, que foi minha co-orientadora no mestrado e minha orientadora no doutorado, ela estudou jornalismo científico também, né? Então, assim, ela contribuiu de muitas formas na minha jornada. Ela foi minha orientadora do TCC também, que eu desenvolvi os 3 livretos de jornalismo científico. E eu acho que elas me ajudaram a olhar o jornalismo científico de uma forma também culturológica, assim, de olhar como um objeto da cultura, de não enxergar só como... a gente via muito nas referências teóricas da época que eu comecei a estudar, os pesquisadores falando do jornalismo científico como tradução, que é traduzir a ciência para a linguagem popular. E elas me trouxeram para um olhar de uma tradução cultural, né? Que é entender essa tradução não como uma transposição ou como um traduzir de repente, simplificar uma linguagem, mas como olhar para aquela narrativa nas suas múltiplas camadas discursivas e enxergar como isso é permeado também por processos e práticas que muitas vezes a gente não consegue identificar no texto, mas que estão ali presentes, né, em diferentes marcas. E daí eu tenho também muitas referências que são tradicionais do campo da comunicação, que compartilho com muitos colegas também do Midiato, né? Acho que os teóricos dos estudos culturais são bem marcantes em todos os meus estudos. O Jesus Martim Barbeiro, que é um teórico muito importante, que faleceu recentemente, né? Mas ela é um teórico latino-americano que tem um vasto trabalho sobre televisão e sobre cultura midiática também. O Stuart Hall, Raymond Williams. Eu também bebi muito da filosofia, né? E da sociologia. Na minha tese, especialmente, eu li Bourdieu, li Foucault. Para falar sobre saúde, sobre medicina, o Foucault é um referencial crítico muito forte, muito importante. O Nestor Garcia Canclini, que também é um dos pilares da minha tese. E no jornalismo, eu tenho 2 teóricos que me acompanham, assim, que são meus teóricos de bolso, que eu sempre que olho para o lado para pensar sobre o jornalismo, eles estão lá. Um é o Adelmo Genro Filho, né, que pensa e projeta o jornalismo como uma forma de produção social do conhecimento, e isso acho que dialoga muito também com a forma como eu tenho encarado a minha prática profissional, né, como jornalista. E o professor Luiz Gonzaga Mota, que inseriu o tema da narratividade com uma lógica jornalística muito pedagógica, assim, muito fácil de entender, né? Os textos dele sobre narrativa, quando eu era professora, sobre narrativa jornalística, eu indicava para os meus alunos da graduação.
Então, acho que ele tem um papel muito importante também, porque tem muitos teóricos da narrativa, teóricos básicos, assim, né, que se lê na teoria literária, na filosofia, mas o professor Malta fez essa aproximação com o jornalismo e por isso ele é um nome muito relevante também da pesquisa na área. Essas referências são incríveis, assim, né? Ótimas referências e que dialogam muito, né? A gente e que está muito presente nos seus textos também, né? Você vê esse olhar sobre o produto jornalístico justamente com esse enfoque, pensando, né, como um produto cultural, essa relação com a cultura, e você tem essas marcas, né? Eu acho que você bebeu muito desses autores e você consegue fazer um diálogo muito bom com eles, né? Trazendo esse seu olhar também. Um olhar que eu acho que tem muito a ver também, como você mencionou, com a sua trajetória, né? E com suas profissões, seus trabalhos, assim, ao longo dessa trajetória. E aí eu queria também te ouvir um pouquinho sobre a experiência do sanduíche, né? Também como o sanduíche acrescentou aí nessa experiência, nesse olhar, né? E como foi, né? Você que foi trabalhar num campo, num contexto, né, em que o jornalismo científico é muito forte, né? E é bem interessante, né? Você fez uma comparação com o Brasil, né, contexto brasileiro, né? E o que você trouxe, né, dessa experiência? Então, no doutorado eu estudei, né, as narrativas da televisão sobre saúde, analisando o programa Bem-Estar, que é um programa que se transformou num quadro temático no programa Encontro, mas na época que eu investiguei ele era um programa diário da grade da Globo e ele foi o primeiro programa diário da grade da emissora a falar, a tematizar a saúde. Então, ele teve um pioneirismo que me instigou essa curiosidade de me aprofundar, assim, no que ele estava apresentando de novo e por que ele estava naquele lugar, né? Num período ali da manhã que é tomado por programas que são vistos sob uma ótica mais de revista eletrônica ou de programas femininos. Então, por isso eu fui investigar o bem-estar. E a minha experiência no sanduíche foi muito para comparar e pensando também que na Inglaterra, e já tendo essa informação de que na Inglaterra, a televisão médica é um produto muito forte, tanto nos produtos ficcionais, quanto nos produtos documentais, informativos, jornalísticos. Só que eu cheguei lá sem saber exatamente para que produto que eu ia olhar, né? E em uma semana na Inglaterra, assistindo, e eu queria estudar a BBC, né, por ser uma emissora pública, já que no Brasil a minha investigação era da Rede Globo, que é uma emissora privada, eu queria ter essa experiência de olhar para um órgão público de comunicação também e escolhi a BBC. Em uma semana eu já vi uma imensidão assim, de produtos que tinham muitas pautas sobre saúde, tanto produtos de variedades como produtos jornalísticos. E daí eu identifiquei um programa que não era diário, como que eu estudava no Brasil, mas que era um programa seriado, né? Foi uma série documental de 5 episódios, que tinha características muito semelhantes com as do bem-estar e que tematizava a saúde também. Então, eu fiz uma espécie de comparação, mas na Inglaterra eu acho que a minha experiência acabou fazendo com que eu lançasse um olhar mais maduro assim para o meu objeto de pesquisa, porque lá eu consegui enxergar que o que eu descrevo na minha tese como um campo de hibridação, né? Eu consegui enxergar de uma forma muito concreta como esses produtos televisivos sobre saúde, eles dependem de um diálogo muito forte entre o pesquisador, o cientista ou o médico, né, quem seja a fonte daquele produto, quem vai ser o entrevistado daquele produto, e do jornalista. É um contato muito forte. No bem-estar isso existia e no programa da BBC também, né? Então ali eu percebi que esses programas de televisão, eles se sustentam muito por essa lógica, uma lógica de um diálogo muito intenso, em que o pesquisador ou a fonte da área da saúde muitas vezes influencia na forma como o jornalista vai construir aquela narrativa e o contrário também acontece, porque o jornalista também tenta de alguma forma dirigir aquela fonte, né? Então,
Isso se mostrou de uma forma muito intensa para mim durante a minha experiência na Inglaterra, em que eu entrevistei, principalmente eu entrevistei só um dos produtores da série da BBC, mas eu entrevistei 5 médicos que fizeram parte da série. Eu percebi que todos eles tinham um perfil muito midiático, os médicos. Então, que eles conheciam, eles dominavam as ferramentas da comunicação. E isso me chamou muita atenção e foi essencial daí para o desfecho ali da minha tese, né? De fato, eu terminei a minha tese, eu terminei de escrever a minha tese durante o meu período de doutorado de sanduíche. Foi uma experiência muito legal. Nossa, é bem interessante, né? Você, no seu artigo, né, você fala desses agentes híbridos, justamente, né? Que é o médico que é o comunicador, tem esse perfil de comunicador, e o jornalista que tem esse jornalista especializado, né? Que vai estudar, né? O campo da saúde, quase que se torna um especialista também, né? É super interessante, né? E aí, dentro disso, né? Partindo também para as narrativas televisivas que você também tem estudado mais recentemente, né? Como é que você vê, então, né, essas narrativas sobre o mundo dos médicos ou dos hospitais, né? Nesses gêneros informativos, mas também na ficção, né? Quais são essas marcas discussíveis dessa centralidade da narrativa sobre o mundo né, da saúde, sobre o mundo dos médicos? Né? Eu acho que a tua última frase resume bem o que eu penso, assim, e o que está presente também nas pesquisas da área. Existe, de fato, uma centralidade da figura do médico e do ambiente hospitalar nas narrativas sobre saúde que circulam na imprensa de uma forma geral, não só na televisão. Mas na televisão isso se evidencia de uma forma muito mais apurada, justamente porque a televisão é um veículo de imagem, né? E muitas vezes, e aqui também não estou fazendo um julgamento da mídia, porque eu sou apaixonada por televisão, senão eu não estudaria esse objeto. Eu gosto de estudar objetos pelos quais eu tenho um apreço, então a televisão está inserida nisso. A televisão ela tem essa característica muito forte de produzir estereótipos, né? Então, assim, quando eu falo pense em alguém do campo da saúde, pense em alguém que trabalhe com saúde. Acho que o imaginário de boa parte das pessoas vai apontar para um médico estereotipado, né? Um médico, obviamente, homem, de jaleco, muito provavelmente branco. Então, isso aparece muito nos produtos midiáticos, né? Isso está refletido também. Os nossos imaginários, eles não são construídos dessa forma à toa. Eles são construídos assim porque as representações são postas assim também. As narrativas também carregam isso, né? E nesse sentido, eu acho que olhar para a televisão como uma ferramenta de popularização da saúde e da medicina mobiliza também um olhar crítico, né? Porque a gente sabe que tem coisas ali que podem ser postas de uma forma diferente e, claro, eu vejo produtos diferentes surgindo também a partir desse enfoque. E um exemplo que eu gosto muito de usar, que também é um produto que eu já estudei, inclusive no meu pós-doutorado, mas também estudei durante o doutorado, são os produtos do Drauzio Varela, né? Que no Fantástico, que é um programa também com uma linguagem popular, que tem todo que está no gênero de revista eletrônica, né? Que faz uma mistura entre ficção e realidade, né? Traz isso muito presente. E os produtos do Drauzio Varela, eu acho que eles tentam fugir um pouco assim desses estereótipos e dessa padronização narrativa de centralidade do hospital, de centralidade da figura do médico, e potencializa novas abordagens. Então, existem coisas para a gente olhar com crítica, mas também existem produtos surgindo que podem ter uma perspectiva interessante e diversa para, de repente, ajudar a gente a formular novas representações e novos imaginários. Quando você fala também, né, dessa centralidade, você também está falando dos médicos como narradores, né, nessas produções televisivas, né? E eu queria que você comentasse assim também que tipo de abordagem da própria medicina, da saúde, mas também dos pacientes, esses médicos como narradores, né, o próprio Drauzio, né, que é esse exemplo, né, de talvez, né, de médico comunicador que faz muito bem.
né? Como é que tipo de abordagem esses médicos, narradores, comunicadores trazem também. E aí eu vou até trazer aqui também um comentário da Rosana, né? Que ela fala, né? Essa relação entre jornalismo, divulgação e pesquisa é também uma forma de crítica midiática, né? Também, especialmente em programas massivos ou populares como os de TV. Né? Sim. É assim, eu vejo que a cobertura sobre saúde, de uma forma bem geral, assim, eu acho que a pandemia abriu um outro horizonte de interpretação que talvez exige reflexões mais, com um maior espaço temporal para a gente olhar para o passado e aí sim tentar enxergar a crítica de uma forma melhor, de uma forma mais apropriada. Mas, de uma forma geral, eu acho que a cobertura sobre saúde ela é uma cobertura sobre doença, né? E isso também é meio que um consenso entre quem estuda comunicação e saúde e entre quem estuda jornalismo especializado em saúde. A doença atrai muito o olhar do público, né? A doença, a morte, o sangue, a dor. E isso pode ser explicado pela psicanálise, pela psicologia, por várias ciências, né? Mas, assim, do ponto de vista da comunicação, eu entendo que seria muito relevante para a audiência ter uma cobertura do jornalismo especializado em saúde mais integrativa, que apontasse para uma perspectiva do corpo para além do corpo, né? Uma visão mais social e cultural dos nossos corpos e da forma como a gente se relaciona com os nossos corpos e com os corpos dos outros também. Então, assim, eu penso, por exemplo, em como isso seria difícil de se efetivar, porque em questões comerciais, né? A gente não tem como negar isso. Até depende de patrocínio, depende de financiamento de grandes empresas. E a questão da saúde, tanto da saúde pública como da saúde de uma forma mais física mesmo, né? Ela esbarra, por exemplo, num grande assunto, num grande tema, que é o tema da alimentação. E como a gente vai falar de alimentação sem falar de agroindústria, sem falar do problema dos agrotóxicos? E como a gente vai falar de agroindústria sem falar nos patrocinadores da mídia que vai fazer essa cobertura, né? Então, são questões muito complexas que fazem com que o jornalismo especializado em saúde acabe recaindo sempre em assuntos que fogem um pouco dessa abordagem crítica, integrativa e trazem um olhar muito... a palavra que eu vou usar é cômodo, mas na verdade é incômodo falar só sobre doença, né? Falar só sobre morte, falar só sobre assuntos que, claro, são importantes em determinados momentos. Na pandemia não tem como a gente fugir desse assunto, a gente tem que mostrar o número de mortes, a gente tem que mostrar a cara da morte, né? Que é a cara dos gestores públicos que lidaram com esse assunto também nos últimos tempos. Mas do ponto de vista mais geral, assim, olhar, é muito importante que a gente traga essa perspectiva mais integrativa, esse olhar mais holístico e pensar a saúde como parte da nossa vida social, como parte da cultura. E, infelizmente, eu acho que o jornalismo não tem contribuído com isso. Ele podia, inclusive, ter um potencial pedagógico, preventivo muito importante que hoje está inexplorado. Um exemplo muito bom que esse exemplo da alimentação saudável, né? Que é bastante atual e que requer mesmo um olhar crítico, né? Um olhar que vá além mesmo desse âmbito eu diria mais da saúde, né? Da questão da doença, né? E alimentação ser pensado mais, né, relacionado mesmo ao contexto social, né, ao contexto econômico e político, né, Uhum. muito a ver com a política que se faz no Brasil hoje, né, é bem interessante, assim, e pensando nesse olhar, né, como você menciona, né, mais integrado, né, como é que você vê a produção jornalística, né, na pandemia de Covid-19,
Você mencionou sobre todo esse tratamento midiático sobre a questão da doença mesmo, até, né, que tem realmente uma relevância, né? Mas como é que você vê também o tratamento da ciência e, sobretudo, dos cientistas brasileiros, né, da produção científica brasileira, e também nesse contexto, porque houve, né, um aumento de interesse mesmo da população por ciência e saúde, mas como é que a produção midiática ela tratou, para além disso, também a produção científica brasileira? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que na tua pergunta tu também já fez uma categorização que eu também faria se eu fosse fazer um estudo crítico ou um estudo científico sobre a cobertura da pandemia. Eu acho que houve várias coberturas dentro de uma grande cobertura. Teve a cobertura política, que foi muito crítica, e eu considero isso bem positivo, porque ela precisava ser. Claro que eu não estou falando de todas as mídias, né? Porque a gente sabe que ou há casos de emissoras de televisão que são completamente alheias ao que está acontecendo e que trabalham unicamente para beneficiar a construção da imagem do presidente Jair Bolsonaro. Houve uma cobertura muito focada na saúde pública, né, pensando nas condições dos hospitais, pensando nas estratégias sanitárias, pensando na forma como a pandemia vinha sendo conduzida. E, claro, saúde pública também é uma questão política, mas eu separaria, no primeiro momento, essas duas coberturas, né, porque a política ela realmente chamou muita atenção, né, inclusive no Congresso, inclusive na CPI, então teve esse enfoque também. E houve daí a cobertura científica que eu também num olhar mais apressado, né? Porque eu acho que a gente precisa de mais tempo para entender como as coisas aconteceram, mas num olhar mais apressado, eu diria que foi uma cobertura positiva da ciência, né? Do fazer científico, porque de um modo geral, os produtos midiáticos, tanto os populares quanto os produtos mais segmentados, mostraram que a ciência é um lugar de incertezas, que o cientista não sabe tudo, que o cientista pode ter dúvidas, que o cientista acerta errando, que tem muita coisa que acontece no laboratório que é tentativa e erro, né? Que as respostas não nascem prontas. Que os processos da ciência são tão importantes quanto os produtos. Isso eu acho que a gente consegue enxergar muito pensando na questão da vacina. A gente acompanhou a produção da vacina como quem acompanha uma final de Copa do Mundo, né? A gente acompanhou com toda a expectativa do mundo. O início, começaram o mapeamento do genoma do coronavírus, daí depois as coisas foram acontecendo, daí as primeiras pesquisas da vacina, daí depois a liberação da Anvisa. Foi um passo a passo e a expectativa ia aumentando, e a gente acompanhou toda essa narrativa acontecendo diante de nós, né? A gente, porque eu entendo que boa parte das pessoas acompanharam, né? Muitas com fake news, obviamente, a gente não pode também negar esse aspecto da realidade, mas a gente acompanhou. E nesse caso eu acho que foi legal. Nesse caso eu acho que foi legal. Acho legal a sociedade hoje ter elementos para saber como uma vacina sai de um laboratório e chega ao posto de saúde, né? A gente viu as vacinas chegando de avião. A gente viu o Butantan aparecendo na mídia porque foi um dos pioneiros, né? Então, tudo isso eu considero bem positivo, assim. Eu acho que a ciência, de alguma forma, mesmo a gente estando inserido num sistema muito complexo que tem discurso negacionista, que tem gente que odeia a ciência, que acha que a universidade é um lugar de balbúrdia, mesmo assim, hoje, quem quiser tem ferramentas para entender minimamente como a ciência funciona e como ela é completamente essencial para a vida em sociedade e para uma vida saudável e etc. Então, eu acho que foi positivo, sim. A Rosana até colocou aqui uma pergunta, né? Ela falou assim, olha, nesse sentido, será que podemos pensar o jornalismo de saúde como parte do jornalismo científico? Ou ambos como parte de uma divulgação científica mais ampla? Eu acho que Quando eu estava, essa pergunta eu me fiz muito quando eu estava escrevendo a minha tese, porque eu usava o jornalismo em saúde como sinônimo de jornalismo científico, mas em vários momentos eu pensava, não, mas o jornalismo em saúde
pensando com cabeça de jornalista, a gente pensa em editorias, né? A editoria de geral, a editoria de saúde, a editoria de... O jornalismo de saúde, ele tem esse aspecto da cobertura da saúde pública, que é o repórter que vai no hospital ver se está tudo certo, ou fazer pautas do que acontece lá dentro, que é um aspecto que talvez não dialogue tanto diretamente com o campo científico, né? Que é um aspecto mais pé no chão, assim. E então eu também tenho essa dúvida, eu não sei se eu tenho uma resposta. Eu acho que pensando na pandemia e na cobertura da pandemia, eu colocaria ambos como uma parte de uma divulgação científica mais ampla, assim como um olhar talvez mais integrativo mesmo, para olhar a saúde como, não só como como um campo dentro da ciência, mas como parte da nossa vida social, né? Como uma parte essencial para as nossas relações sociais, como parte da cultura. Então, eu olharia de uma forma mais ampla, pensando na pandemia, né? Mas, claro, tem coisas do jornalismo especializado em saúde, quando a gente fala em promessas tecnológicas, por exemplo, da biotecnologia, que é um campo que tem muitas promessas relacionadas à saúde. Aí é no laboratório, aí é com cientista, aí é lendo paper, aí é entrevistando o cara que está lá na bancada fazendo as pesquisas, daí já é uma coisa mais ciência pura mesmo. Até pensando também, né, como você coloca, né, a influência desses agentes políticos, né, sobre essa produção jornalística também, né? Tipo, qual é a mídia, né, qual é a empresa midiática que está fazendo essa cobertura, né, sobre quais interesses, né, atravessados por quais agentes maiores, né, por exemplo, investidores, patrocinadores, né, pensando nisso também, que é bem diferente do campo acadêmico, talvez, né, você vê assim, dessa forma. Total. E também concordo com o que a Rosana escreveu aqui. Talvez uma divulgação científica que contempla também as ciências humanas e as práticas culturais. Acho que sim, com certeza, ter um olhar realmente ampliado, assim, né? Porque muitas vezes a divulgação científica, ela fragmenta o mundo em partes, porque a ciência faz isso, né? A ciência fragmenta o mundo em partes e estuda essas partes. E nós, como jornalistas, a gente tem que lançar, acho que, um olhar mais amplo para esses fenômenos. No cotidiano da cobertura mesmo. E talvez a pandemia tenha ensinado isso também para os jornalistas. Eu espero que sim. E também para a população, né? Que como a saúde é importante mesmo, né? No nosso cotidiano e como tema mesmo, né? De interesse, né? Você vê também você vê essa abordagem na produção televisiva, né? Especialmente, que traga a população, esse interesse da população para dentro desse discurso, né, televisivo sobre ciência, sobre saúde, aqui nesse contexto da pandemia, especialmente? Assim, os produtos que eu consumi, daí eu falo de uma experiência como consumidora, não como pesquisadora, porque como pesquisadora eu sei que muita coisa ruim do ponto de vista ético também foi produzida, justamente por questões políticas, né? Mas como consumidora, eu vi muitos produtos com essa perspectiva, com esse olhar mais amplo, né? E mostrando como a ciência ela está conectada à sociedade e como a saúde é uma parte essencial assim das nossas relações, né? Acho que a pandemia realmente aguçou esse olhar para esse fenômeno. Eu acho assim que hoje pensando até no índice de vacinação que a gente tem visto, né, nos países da Europa tem ainda um certo problema, uma certa resistência, e aqui no Brasil os índices estão se revelando talvez melhor do que o que a gente esperava. Eu acho que isso de alguma forma já é um pouco um trabalho dos bons produtos de comunicação e dos bons comunicadores da ciência, porque eu acho importante lembrar aqui também que eu estou falando de uma mídia muito tradicional, que é a televisão, e que a gente viu muitos comunicadores da ciência no YouTube, no Twitter, nas redes sociais, e esses comunicadores também tiveram uma importância na educação da população para a saúde, né? Em mostrar como era importante a vacina, em mostrar o quanto a gente estaria em risco se a gente não tivesse aderindo às campanhas de vacinação. Então,
ver que as pessoas estão se vacinando e que de alguma forma a gente vê um horizonte positivo agora com relação à pandemia, para mim é um pouco uma vitória disso, dessa comunicação também pedagógica, sabe? Eu posso estar tendo um olhar um pouco ingênuo e eu acho que a gente precisa de mais tempo e de mais ferramentas para analisar isso criticamente e cientificamente, mas hoje eu diria que sim, que tem esse papel sim. A comunicação tem esse papel. Sim, eu concordo contigo, até nessa questão do necessário distanciamento temporal, né, para olhar para esse contexto, né? E você acabou respondendo até a minha outra pergunta sobre justamente essa importância da TV, né, como um veículo de popularização da ciência, mas também com esse viés pedagógico mesmo, né? E aí eu queria também, assim, mudar um pouquinho aqui, né, o tema para te ouvir também sobre a sua pesquisa no pós-doutorado, né, em que você trabalhou muito sobre essas fronteiras entre ficção e realidade nas narrativas televisivas, né, algo que me interessa bastante, dialoga bastante também com minhas pesquisas. E aí eu queria, né, então, te ouvir sobre essa pesquisa e sobre esse que você fala, né, da hibridação entre ficção e não ficção nessas narrativas televisivas sobre ciência e saúde, especialmente, né, que foi o objeto principal da sua pesquisa. Então, no doutorado eu já tinha saído da minha pesquisa com esse olhar, assim, com esse interesse em discutir mais como a televisão funde a ficção e a realidade em produtos ficcionais e em produtos jornalísticos. Porque o Bem-Estar, o programa que eu investiguei, ele era, apesar de ser um programa jornalístico, ele estava no núcleo de jornalismo da Globo, ele tinha uma encenação, ele tinha um jeito de contar e de mostrar e de apresentar os seus temas que trazia muitas marcas da ficção para o programa, né? Até assim, eu tive a oportunidade de ir no Bem-Estar e de estar no estúdio, de ver como eles produziam o programa. A minha pesquisa teve uma parte etnográfica, assim. E eu vi, assim, que existia um ensaio das perguntas. E no jornalismo isso não é uma tradição, né? No jornalismo a gente não ensaia, pelo menos não deveria, né? Pensando de um ponto de vista bem normativo, no jornalismo a gente faz as perguntas sem que o entrevistador saiba o que a gente vai perguntar, né? E ali não, ali tinha uma outra lógica, né? Era um outro processo. E esse aspecto mais encenado, mais roteirizado, mais planejado, me lembrava muito os produtos ficcionais, né? Me lembrava muito uma telenovela. Claro, não é o mesmo produto, as lógicas são completamente diferentes, a experiência do consumidor é completamente diferente. O consumidor senta lá e sabe que está assistindo um programa jornalístico, não é uma telenovela. Mas para o pesquisador, para quem trabalha na comunicação, tentar entender como isso se funde é um processo interessante, né? Do ponto de vista da comunicação, assim mesmo, e de lidar com a linguagem, com como essa linguagem se constrói e é apresentada para o público. E no meu caso, como eu não queria mudar de produto, eu escolhi uma série que eu também tinha gostado muito, que era a série Sob Pressão, do Jorge Furtado, que no fim ela se estendeu, eu acho que ela ainda tem temporadas para acontecer. Uma série que eu considero muito boa e que também foi, pela crítica especializada, foi muito elogiada. E quando a série foi lançada, ela foi lançada junto a uma série de reportagens do Drauzio Varela, que também era alguém que eu já acompanhava em outras pesquisas, no Fantástico. Então eles fizeram uma série de 4 reportagens do Fantástico, em que eles colocavam elementos da série Sob Pressão, inclusive às vezes tratavam do mesmo tema da série naquela reportagem, para apresentar a série para o telespectador, para chamar o telespectador para acompanhar aquela série e também para mostrar para o telespectador que aquela série era um produto hiperrealista. Era um produto que podia ser a realidade, que é um produto que pode acontecer nos hospitais. E daí eu descobri várias coisas interessantes, informações que são públicas, né, que foram divulgadas nos press releases na época
na época da divulgação da série, como, por exemplo, que a Sob Pressão foi filmada num hospital de verdade, a série foi filmada num hospital real, né, no meio de uma comunidade. Então, não era cenográfico, e isso é uma coisa bem interessante, também é uma particularidade muito, muito interessante para a pesquisa. E descobri outras coisas também, que na verdade já eram hipóteses, que quem está no campo da comunicação e quem estuda televisão já tem isso como pressuposto, mas a forma como o jornalismo pode ser realmente encenado e roteirizado, assim, né? Que por exemplo, um aspecto que me chama muita atenção também nessa interface entre a ficção e a realidade nesses dois produtos é a forma como o sangue aparece. Na série dramática, na Sob Pressão, o sangue tá lá. Às vezes eu fechava o olho, porque eu não gosto de ver sangue, né? Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu fechava o olho, não queria ver, mas o sangue aparece. É cenográfico, mas aparece. E na série do Drauzio Varela, tem momentos em que a câmera acompanha uma cirurgia de transplante e existe toda uma estratégia de ocultação do sangue ali. Então, o produto jornalístico, que é um produto que tem essa característica de se ater ao mundo factual, ele esconde uma coisa que a ficção mostra. Claro que para o jornalismo existe todo um debate ético, né? Se mostrassem ali a interferência cirúrgica tal qual ela aconteceu, muita gente ia dizer, isso é um problema, sensacionalismo, e com razão, porque pode ser mesmo, né? Pensando numa crítica normativa, pode ser que seja errado do ponto de vista ético mostrar o sangue, mas é interessante, comparando os produtos, perceber que na ficção ele é um elemento cênico importante, atrativo da audiência, e na realidade, né, no produto jornalístico, ele é escondido, ele é ocultado da audiência. E a minha proposta foi essa, foi perceber como a ficção e a realidade elas se encontravam nos dois produtos, como a série do Drauzio tinha elementos de ficção, de encenação de uma realidade, né, de mostrar uma realidade costurada do ponto de vista narrativo, com personagem, com plot twist, com happy end, e como a série Sob Pressão trazia também a realidade de uma forma muito forte, mesmo sendo um produto ficcional. Trazendo essas marcas do factual, né? Como você mencionou, foi gravado em um hospital real, né? E também abordando temáticas trabalhadas em um e outro, elas eram semelhantes, elas havia um diálogo entre essas duas produções? Sim, havia um diálogo. Às vezes era um diálogo bem sutil, assim, mas que assistindo a gente conseguia enxergar, assim. Eu acho que até a própria questão da fé, como ela aparece de forma muito forte na série dramática, né? Porque a personagem da Marjorie Chiano, ela é muito ligada à igreja. E o personagem, esqueci o nome do ator agora, mas o nome do personagem é Evandro. Ele é ateu. E na série do Drauzio Varela, bom, o Drauzio Varela, eu posso estar equivocada, mas eu acho que eu já vi entrevistas dele dizendo que é ateu, então eu imagino que ele seja. Mas, assim, os personagens retratados, os médicos retratados na série de reportagens, muitas vezes apareciam com algum elemento de fundo que era associado à religião, sabe? Uma imagem de um santo, por exemplo. E essas coisas também foram me chamando a atenção, sabe? Como talvez tenha havido essa apropriação para a costura da narrativa. E o tempo inteiro eram objetos que dialogavam. E assim, o texto da Sob Pressão, ele aparecia na edição da série de reportagens. Eles inseriam frames da série ali. Então, já existia essa perspectiva de costurar as narrativas. Na série, obviamente, não aparecia o Drauzio Varela, né? Mas na série do Drauzio aparecia trechos da Sob Pressão. E isso também eu achei muito interessante. Nossa, super interessante mesmo. Você tem o uso também da série ficcional como material para a produção de caráter mais factual, né?
Sim, exatamente. O ator é Júlio Andrade, isso. Eu sabia que era Júlio, mas não lembrei o sobrenome. O Júlio Andrade, o ator da Sob Pressão. Um ótimo ator. Né? A Rodena falou que confirmou também que é ateu mesmo, o Drauzio, né? É, E você comentou também sobre que talvez essa questão ética aí, que é muito cara ao jornalismo, né, muito cara ao universo da não ficção, seja, se você vê esse elemento como algo que seja um diferencial, né, algo que diferencie, ou algo que seja, que marque aí uma diferença entre a produção jornalística, tem, né, a forma como essa questão surge, né, a dimensão, a importância, é, eu acho que pelo menos eu vejo que há uma dimensão diferente, mas como que você vê nessas produções que você trabalhou, você vê assim também, que essa seria uma questão, talvez, uma das mais, que mais se destaquem na diferenciação entre essas produções ficcionais que tragam traços do factual e essas produções factuais que tragam esses elementos da ficcionalidade? eu estou pensando assim aqui agora. Eu acho que para o jornalismo lidar com pautas de saúde é um espaço de muita perturbação ética, porque a gente tem que pensar na forma como a gente vai representar as pessoas, né? Como eu falei no começo da nossa conversa, o jornalismo em saúde ele fala muito de doença. Então, como a gente vai mostrar os pacientes, como a gente vai apresentar essas pessoas que estão às vezes em processo, às vezes até de estão à beira da morte, estão ali sendo retratadas. A questão do sangue, né? A questão de ter uma abordagem sensível sobre a realidade. Então, eu acho que para o jornalismo é uma grande questão isso. E já os produtos ficcionais, eles têm licença poética, né, para transformarem discussões éticas em pauta de debate público. E a série Sob Pressão, ela faz isso o tempo inteiro. Ela trata, inclusive, de ética médica, né? A série que eu analisei, o grande mote da série era se o personagem podia ter atendido a esposa que morre durante o parto, que ele atende a esposa que foi atropelada e estava grávida, e ela morre nas mãos dele, né? E isso vira um mote para a série inteira, assim. Como que ele, o médico, atendeu a sua esposa, né, no leito do hospital? Ele não devia ter feito isso, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência nela, enfim. E, e daí a ficção tem essa liberdade, né? Tem esse espaço para transgredir o que jornalisticamente a gente teria que tratar com muita cautela, né? E eu acho que isso é muito legal na ficção também, porque daí é uma forma de levar para um debate público. E isso acontece muito porque a série ela era muito comentada no Twitter, ela estava sempre nos trending topics, ela estava sempre sendo alvo de conversas ali, né? Porque ela trazia esses temas que, do ponto de vista jornalístico, talvez não fossem abordados daquela forma, né? Então, acho que para o jornalismo tem esse olhar muito criterioso e cuidadoso, que talvez para a ficção não precise, né? Talvez que para a ficção seja um campo em que isso possa ser expandido e possa chegar ao público de uma outra forma. Claro, também de uma forma sensível, de uma forma madura, não dá para colocar qualquer coisa lá, né? Só porque é ficção. Mas acho que é mais ou menos por aí. Encontrando aí um limite, né? Um limite que vem talvez da próprio campo né, do jornalismo mesmo, né? De como é muito importante essa questão ética no jornalismo. Interessante isso. Talvez na ficção também, agora pensando alto, o limite seja mais estético também, né? Do tipo de imagem que talvez vá chocar menos o público que tá cativo naquela faixa de horário. Enfim, talvez na ficção seja esse o cuidado maior também. Mas esteticamente a série Sob Pressão também tem coisas muito impactantes, assim, de filmar o hospital mesmo. Isso eu coloco num dos meus trabalhos também do pós-doutorado. O hospital é filmado como se a gente estivesse num reality show, assim, a câmera fica colada no médico, na sala de cirurgia, né? E isso também me chamou a atenção nessa narrativa. Até como um elemento da produção mais factual, né, nessa produção ficcional, né?
Tem um comentário aqui de Cíntia. Tá? No início da pandemia, houve um contraponto muito rico em relação ao tratamento conferido às pessoas idosas. É, interessante mesmo. Ah, talvez porque as pessoas idosas, logo já no início da pandemia, elas foram colocadas como um grupo de risco, né? Uhum. E a Rosana também aqui traz, talvez o jornalismo em saúde tenha mais liberdade para explorar essas ferramentas da narrativa. Eu acho que sim, eu acho que o jornalismo em saúde ele tem muita liberdade de uso de ferramentas, talvez que sejam ferramentas de ficção, assim, justamente para poetizar coisas que são muito sensíveis do nosso cotidiano, né? Para trazer uma poética mesmo do cotidiano. Como a gente viu narrativas bonitas sobre a morte agora na pandemia, né? É muito triste, a gente viu que é uma questão política clara, mas a forma como essas pessoas que perderam a vida pela Covid foram retratadas foi sempre muito respeitosa, né? Foi sempre trazendo perfis, características daquelas pessoas que os familiares lembravam. Então, tem esse aspecto também, né? De tentar costurar uma narrativa respeitosa, assim, com os personagens, com as pessoas, e chocar menos, e também levar uma mensagem pedagógica junto. Interessante, né, dialoga com essa, com você já comentou aqui mais cedo, né, de essa proposta mais pedagógica também, né, da produção televisiva sobre saúde e ciência. Interessante. E agora, pensando aqui no tempo que a gente já está, né, bem próximo do encerramento, eu queria também ouvir sobre seus planos futuros de pesquisa acadêmica, né? O que você tem trabalhado agora, quais são os projetos futuros, né? Então, eu entreguei meu relatório do pós-doc em outubro do ano passado. E de lá para cá, eu vivi um intenso sabático. Mas muito porque, e isso também foi muito curioso, eu vivi um conflito na pandemia, assim, de não conseguir localizar o meu objeto, de não saber o que eu vou investigar. É tanta coisa acontecendo. E esse campo em que eu escolhi atuar, o jornalismo científico e o jornalismo em saúde, tem tantos objetos flutuando com relação à pandemia que eu fiquei meio confusa, assim, não sabia direito para onde olhar. E também uma estafa, acho que intelectual, né, de ter emendado o pós-doc no doutorado e de ter passado também por mudanças na minha vida pessoal, mudanças de cidade, mudanças de trabalho. Tudo isso me fez ter um espaço agora de cautela, mas eu já escolhi o meu próximo objeto de estudo. Eu não sei se eu vou tentar aplicar para algum pós-doc agora ou se eu vou fazer uma pesquisa mais autônoma mesmo, para publicar como artigo ou para apresentar em congressos. Que eu quero estudar como foi construída a imagem de uma cientista, que inclusive é da USP, que é a Jaqueline Góes de Jesus, da equipe da professora Esther Sabino. Elas foram as primeiras cientistas a mapearem o genoma do coronavírus, elas fizeram isso em tempo recorde. E a Jaqueline Góes de Jesus, ela é uma mulher negra, nordestina, e ela rapidamente se tornou um fenômeno midiático, assim que saiu a notícia, a primeira notícia sobre o mapeamento, a professora Esther já era muito conhecida, né, na cobertura científica e de saúde, mas a Jaqueline não era ainda tão conhecida, então ela deu entrevistas para o programa do Pedro Bial, ela deu entrevista para o Fantástico, ela apareceu em todos os veículos possíveis de mídia, eu já fiz esse rastreamento, né? Já escolhi alguns produtos midiáticos em que ela apareceu, o perfil dela apareceu, em que ela foi protagonista da narrativa, e eu decidi estudá-la porque ela virou boneca da Barbie. Fizeram uma homenagem para as mulheres que atuaram na pandemia, a empresa que faz a Barbie, né? Acho que é a Mattel. E ela foi uma das escolhidas. E daí eu pensei, isso é impacto da construção midiática da imagem dela, porque, óbvio, ela poderia ter aparecido em outras instâncias, né? Ela poderia ter aparecido nas redes sociais dela, nos canais de comunicação institucional da USP, mas ela teve uma projeção midiática muito intensa, assim.
Então, eu fico curiosa para saber como isso aconteceu, como essa imagem dela foi construída e também por envolver questões que me são caras, assim, que são as questões de gênero, né? E também o fato dela ser uma mulher negra. Isso também tem a ver com algo que me interessa, que são as questões de reconhecimento. E para mim esse é um objeto muito interessante, assim. Então eu pretendo me dedicar a essa pesquisa. Eu tô ainda, né? Eu já fiz essa primeira etapa de escolher os objetos. Eu escolhi materiais multimídia, escolhi objetos da televisão, que continua sendo o meu veículo preferencial de olhar assim para o impacto, né, disso na cultura de massa. Mas ainda tem muita coisa para fazer, então eu vou me dedicar mais a isso no próximo ano. Ó, a Gislene aqui já me apoiou, então ela vai ser minha parceira de pesquisa também. Já vou, já está convidada. O convite já é ao vivo aqui na live. Rosana também, obviamente, a gente vai apresentar em vários congressos essas pesquisas. Super interessante, né? Eu tô curiosa também. Você está curiosa, e eu acho que todo mundo aqui, né, ficou super curioso, tá querendo ver logo o resultado dessa pesquisa aqui publicado. Nossa, super Então interessante. vamos fazer junto, gente. Quem quiser já me chama lá em box e já vamos conversar, pesquisar. Ai, que maravilha. Nossa, linda, linda pesquisa, lindo trabalho, Amanda. Aí, não, chegamos aqui, né, no final, a conversa passa tão rápido, assim, sempre quando eu olho o relógio eu tomo um susto. Esse final de conversa né, foi muito boa mesmo. Eu adorei conversar contigo, né, ouvir mais sobre a sua pesquisa. Obrigada, né, por participar desse imediato entrevista. E eu vou agradecer também a todas as pessoas que, né, que nos acompanharam aqui na conversa, que enviaram, né, perguntas, comentários. E eu convido, né, todas as pessoas para ver também as conversas do Midiato Entrevista, os demais vídeos produzidos pelo Midiato, né, nas redes sociais do grupo. Né, convido a todas, todos e todas a seguirem o Midiato no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, e para continuar também participando das nossas lives. Né, finalizando a programação deste ano, em dezembro teremos outras lives com integrantes do Midiato, então fiquem ligadas e ligados nas redes sociais do grupo, para não perder esses encontros, né? Maravilhosos sempre. E aí eu agradeço mais uma vez a todas, todos e todos, a Amanda, e desejo boa noite e até um próximo Imediato Entrevista. Tchau, tchau. Obrigada também.